This call is now being recorded. Dá um alô para mim aí no microfone, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Oi, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí aquela menina da turma B lá, que ela conseguiu passar o vídeo da aula que ficou aí no primeiro que chega na sala de aula. Às vezes acontece do vídeo cair na área dele. Então, vocês já ficam avisados, vocês e a outra turma, que quando acontecer isso, vocês passam a propriedade do vídeo para mim, para eu colocar lá, porque levou mais de uma semana para eu colocar a aula da turma A lá. Mas, então, se acontecer na turma B aqui, aí vocês passam. Eu sempre ligo aqui antes para poder não acontecer isso, mas não sei por que daquela vez aconteceu. Ok? Bom. Eu estou dando uma olhada num livro aqui que eu me baseei para escrever esse capítulo. E eu encontrei uns erros lá e eu falei assim, bom, vou olhar onde foi que eu errei, mas eu vou corrigir hoje na aula aqui o que eu achar de errado. Deixa eu só terminar aqui, só dar essa olhada aqui, esse capítulo aqui, onde ele fala sobre esses movimentos que a gente vai ver hoje. Dar uma olhada aqui. E já começa. Olha agora. Estou corrigindo um plano. Eu separei esses dois aqui, mas depois vamos ver o que é no 10. Depois eu corrijo isso aqui. Bom, pessoal, então nós vamos começar exatamente a matéria do curso, porque as duas aulas anteriores foi revisão. Então é o seguinte, o que nós precisamos fazer aqui nesse curso? Entender um sólido, entender os movimentos de um sólido, rotação, translação, entender as forças, né? O momento linear, o momento angular e o torque. Então é basicamente isso que a gente precisa entender sobre um sólido. Então, como esse sólido ele está rígido, nenhuma parte se movimenta em relação ao centro de massa, nenhuma parte, não é que nem uma gelatina, uma geleia, que você estica, encolhe, sabe? Ou mesmo um sólido elástico que você estica e encolhe. Esse sólido está sendo considerado rígido. Então, tudo vai se resumir no centro de massa, por enquanto. Depois é que a gente vai ver coisas onde o sólido se deforma. Então, ele é considerado corpo rígido. Então, nessa situação aí, nós temos que compreender algumas coisas, né? Como eu já falei, força, né? Equilíbrio, translação, rotação. Só que agora nós vamos colocar a geometria do próprio corpo, porque eu tinha feito um desenho, né? Esse desenho que eu fazia era um desenho qualquer, parecia uma pedra, parecia uma coisa sem forma, definida, tá certo? E agora nós vamos colocar uma forma definida, ok? Então, a primeira coisa, né, que nós vamos fazer para poder colocar uma forma definida. Espera só um pouquinho, estão batendo na porta aqui. O que foi? Uhum. Depois conversa. Desculpa aí. Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um sistema de coordenadas, tá? Como a gente já viu, sistemas de coordenadas tem componente x, y, z, e se ele é retangular, vai ficar chamado de coordenadas retangulares ou cartesianas. Então você tem a componente x, y, z, como a gente já viu, mas o que vai mudar agora?
É o seguinte, nós vamos passar para outros sistemas de coordenadas, que pode ser conforme o sólido. Por exemplo, se o sólido é um bloco, vai ser retangulares. Se o sólido é um cilindro, vai ser coordenada cilíndrica. Se o sólido é uma esfera, vai ser coordenada esférica. Então, basicamente, nós vamos ter 3 sistemas de coordenadas. Não existem outros sistemas de coordenadas, né? Mas, normalmente, na engenharia, você tem uma barra retangular, uma barra cilíndrica, uma esfera. Então, aquelas coordenadas que eu chamava de x1, x2, x3, com os versores E1, E2, E3, eles vão agora, em algumas situações, ser chamados de XYZ, ρ θ z, que é cilíndrico, ou R θ φ, que é esférico. Tá? Então, vamos começar com coordenadas retangulares. Então, nas coordenadas retangulares, nós vamos fazer operações de derivada que vai envolver o dr. Por quê? Porque a gente vai pegar o dr dt, né, que é a velocidade. Então, a gente pega o r e faz a derivada dele. Ó, tá? Aí, por exemplo, se você quiser saber quem que é o dr dx, né, derivada de r em relação a x. Então, se você derivar essa expressão em relação a isso aqui, é 1. Né? Se você derivar essa em relação a y, é 1. Então, você tem a relação entre os dr's e cada componente. Né? É claro que depois, se você integrar, vai ter 1, aí vai voltar o dx, né? E aí vai ter que somar as outras componentes, que quando o r varia em relação a x, as outras são constantes. Quando o r varia em relação a y, as outras são constantes. É por isso que não aparece aqui quando você deriva. Bom, então, basicamente, o elemento que a gente vai ter para considerar é um bloco assim. Então, esse bloco ele pode ser comprimento grande ou infinitesimal. Então, se for infinitesimal, vai ter um pedaço dx, dy, dz. E se for um comprimento grande, vai ser x, y, z. Então, nós vamos ter o volume e as áreas de cada face dessa daqui. Então, vamos ver como é que fica isso. Então, bom, apresentei o retangular, né? Vamos para o cilindro. Depois a gente vê essa parte das faces, o volume. Então, cilíndrico, o que é? Você pode pegar e tentar escrever R da coordenada retangular, aí faz assim, ó, x é ρ cosseno θ, y é ρ seno θ, e z é z mesmo, tá? Como está aqui. Mas, ó, olha só, você pegou, colocou o sistema retangular junto com o cilíndrico e encontrou uma relação entre eles. Mas você pode fazer um sistema assim, ó. O Z é essa parte aqui, o R é essa parte aqui, e o θ é essa parte aqui, tá? Então, fica, vamos começar do começo, né? Fica ρ, θ, Z, tá? Então, esse daqui do centro é o que você já conhece, retangular, mas esse aqui, ele vai acompanhar o cilindro aqui ao redor. Então, nessa situação, ó, esse R, qualquer ponto R aqui, ele tem uma coordenada ρ na direção ρ, uma ρ θ, porque isso aqui vai formar um arco, ó, ρ θ, na direção θ, que está indo para lá, ó, circular, e a Z na direção Z. Então, quem que é dr? Fica dr de ρ dá 1, dr de θ é ρ, e dr de Z é 1. Se você reintegrar novamente, volta aqui. Bom, então, segundo sistema de coordenada. Vamos para o terceiro sistema de coordenada. Esse seria uma esfera. Então, numa esfera, você pode fazer ρ cosseno θ, ρ seno... Aqui é R, né? Ah, sim, ρ cosseno θ, sim, porque depois vai ter que ρ é R seno φ, tá certo. Ρ cosseno θ, ρ seno θ, R cosseno θ. Aí aqui você sabe que o R seno θ vai ficar seno θ cosseno φ, seno θ seno φ, R cosseno θ. Bom, o módulo disso aqui ao quadrado vai dar 1. Mas por enquanto, vamos lá. Vamos ver aqui em cima de uma esfera mesmo. Se tiver uma esfera aqui assim, ó, certo? Você vai ter um ângulo θ que vai fazer assim,
um ângulo φ que vai fazer assim, e o R, certo? Então, como você pode escrever isso? Tá? Ao invés de fazer uma relação entre o cartesiano com a coordenada cilíndrica, né, a gente vai fazer direto a coordenada, aliás, esférica, né? Nós já estamos na esférica, com a esférica. Então, a esférica tem R módulo na direção R, ρ θ, porque sempre quando tiver um ângulo é o raio vezes o arco, ρ θ na direção θ e ρ φ na direção φ. Então, está aqui. Aí, o ρ R sendo θ e as derivadas, né, você obtém assim, ó, dr dá 1, esse dr em relação a R vai dar 1, dr de θ, da R seno θ, dr de φ da R. Então, essa é a coordenada cilíndrica. Bom, essas relações, eu só quero que vocês saibam que existe uma relação entre elas. Não quero que vocês decorem, não. Só para saber que existe, para que precisar, você usa, vem aqui e pega essa equação aqui, por exemplo. Né? Uma situação. Bom, agora, então nós vimos 3 coordenadas, né? Retangular, esférica e cilíndrica. Agora vamos ver como é que a gente transforma de uma para outra. Tá? Então vamos pegar o seguinte. Nós queremos transformar de uma para outra, né? Então vai ser de retangular para cilíndrica, retangular para esférica, esférica para cilíndrica, cilíndrica e assim por diante. Então nós vamos supor que nós temos um sistema de coordenadas no plano, certo? E ele girou um pouquinho. Então o mesmo vetor, ele tem uma componente para esse sistema E1, E2, que vai ser V1, V2, e uma componente para o sistema E1', E2', que vai ser V1', V2'. Então, eu pego a componente aqui, ou a componente aqui. Então, eu quero passar de um para o outro. Então, como é que eu faria? Eu sei, né, do jeito que eu estou escrevendo, que o meu V no E1, E2 vai ser V1, E1 mais V2, E2. E no E1', E2', vai ser V1', V2', né? V1, E1 mais V2, E1. Agora, como é o mesmo V, certo? É o mesmo V, eles podem se igualar, tá? Mas antes, vamos ver o seguinte, como que seria o E1', em função do E1, E2? E o E2' em função do E1, E2, vamos ver. Então, o E1' seria x1, E1, x1, 2, E2. Por que eu estou colocando dois índices aqui? Porque eu estou saindo de um sistema para o outro, certo? Um índice relaciona um sistema, o outro índice relaciona outro sistema, tá? Aqui, quando eu estava escrevendo V1, E1, V2, E2, eu pegava o V no mesmo sistema e aqui o V no outro sistema. Então, não tinha como mexer desse para esse. Esse estava nesse, esse estava nesse, não tem problema. Mas aqui eu estou saindo de um sistema para outro. Então, tem que colocar o índice de um, índice do outro, índice de um, índice do outro. Então, vou formar uma matriz, ó, x11, x12, x21, x22. Então, se eu colocar na forma de matriz, ó, esse aqui vira um vetor, essa é uma matriz, outro vetor, porque é linha, coluna, linha, coluna. Aí eu tenho o seguinte, eu vou chamar essa matriz de A. Então, eu estou saindo de E' e entrando para E. Então, eu uso o A para transformar, certo? Tá bom? Então, eu posso dizer assim, ó, como todo mundo tem um índice 1, 2, 1, 1, 2, eu vou chamar de J. Então, saindo de E' para E, ou de E para E', no caso, né, é X e J. E se eu estiver voltando, né, aliás, se eu estiver trocando índice, é J, né, em vez de alguém falar, não, eu quero chamar o primeiro índice de I, o outro quero chamar de J. Aí você vai ser trocar a ordem aqui, só a ordem do índice, mas a relação é a mesma. Agora é o seguinte, veja só, e se eu quiser, ó, aqui eu saí de E1 para E1', né? Agora, de E1' para E1.
Como seria? Ficaria x1, 1 linha, x1, 2 linha, x2, 1 linha, x2, 2 linha. Então, essa matriz, né? Isso aqui vai para um vetor, né? Esses coeficientes vão para uma matriz, como está aqui embaixo, e esses outros coeficientes vão para um vetor, como está aqui. Então, essa matriz aqui, ó, em relação àquela que a gente viu lá em cima. Ora, se eu estou indo daqui para cá, certo? A outra situação, né, é a volta. Então, a única forma de eu ir de um sistema para outro com a matriz A, e se eu fizer a volta, tem que ser a inversa. Porque é a inversa que faz a volta. Então, eu escrevo assim, ó, E, eu estou saindo de linha, vou para E, então é A menos 1. Ou EI é X e J linha. Então, a diferença aqui é que eu coloquei um linha, né, para representar aqui, ó. Tá? Bom, então agora que eu sei como que eu transformo de um sistema de coordenada para outro, usando os próprios vetores, eu vou pegar um vetor que me interessa e vou tentar transformar. Certo? Então, veja lá, no sistema que eu tinha antes, o V era esse aqui. Certo? No outro sistema, o V era esse aqui. Então, eu igualo, é o mesmo V, né? Tá certo? Então, aqui eu igualo. Aí eu faço a seguinte pergunta, para eu poder calcular. Se eu separar esse daqui, ó, aqui dentro, ó, esse pedaço aqui, usando essas relações que eu tive aqui, ó, deixa eu apagar aqui primeiro para vocês verem. Aqui. Usando essas relações aqui, ó, então, onde tiver uma linha, eu vou colocar isso aqui. Onde tiver 2 linhas, eu vou colocar isso aqui. Então, é isso que eu vou fazer. Então, onde tiver uma linha, ó, coloquei o que eu tinha lá. Onde tiver 2 linhas, eu coloco o que eu tinha lá. Aí eu multiplico. Faço a multiplicação, né? Daqui para cá. Né? E aí vai aparecer, ó, E1, E2. E1, E2. E aqui já tem E1, E2. Então, eu junto todo mundo de E1, né? Eu junto todo mundo de E1 aqui, ó. Aqui, ó. E todo mundo de E2 aqui. Então, ó, se aqui é V1, E1, V2, E2, esse pedação aqui tem que ser V1. E esse pedação aqui tem que ser V2. Por quê? Porque aqui fora tem E1 e aqui fora tem E2, igual está aqui. Então, eu encontrei a relação que eu queria. Olha lá. Vai ficar, esse V1 vai ser x1, V1', x2, 1, V2'. O V2 vai ficar x1, 2, V1', x2, 2, V1'. V2', né? Ok? Então, agora, ó, eu tenho uma forma de transformar as componentes de um sistema no outro. Tá? Opa. Então, montei aqui, ó. E essa matriz é a mesma matriz A que eu tinha lá em cima. Certo? Então, vamos olhar lá. Há uma pergunta aí para quem estiver prestando atenção. A matriz A, ela transformava o E' no E, ou ela transformava o E no E'? Qual que vocês acham que fazia? Se estiver prestando atenção. Quem que ia aqui? Vocês acham que aqui ia E', e aqui E, porque E é do vetor V1 e E' é do vetor V1'. Ou vocês acham que era o contrário?
Professor, eu acho que era ao contrário, não? Ah, então prestou atenção, parabéns. Era o contrário. Certo? Olha lá, ó. Era o contrário. Então, a mesma matriz A, na hora de transformar os vetores da base, ela transforma de um para o outro. Ó. Mas na hora de transformar um vetor, ela transforma ao contrário. Tá certo? Ok? Então, isso é uma coisa interessante. Ó. Então, ela transforma ao contrário. Então, se ela transforma ao contrário, o contrário dessa vai transformar a outra, né? Então, vamos lá. Então, vamos transformar agora V1' em V1, V1. Aliás, aqui está transformando V1' em V1, V2, né? V1', V2' em V1, V2. Vamos transformar agora V1, V2 em V1' e vai pegar a matriz inversa. Vamos lá. Então, vamos lá. Se eu fizer V, ele vai ficar V1, E1', tal. Agora, eu vou, ao invés de... Deixa eu ver aqui, eu separando os termos. Ao invés de substituir aqui, ó, eu substituo o E1, né? Aqui, ó. E1, que vale isso aqui tudo. E aqui o E2. Lembra que da primeira vez eu substituí o E1', o E2'. Como o vetor é o mesmo, ó, V está aqui, V está aqui. A única forma, juntando os termos iguais, né? Peraí, deixa eu apagar primeiro, porque tem que mostrar, depois tem que apagar. Juntando os termos iguais, olha lá. Todo mundo que é de E1', né? Opa. Aqui tem uma coisa errada. Aqui ficou faltando, oh meu Deus. Aqui ficou faltando E1'. Faltando E1' aqui. Bagunçou minha ideia. Então vai ficar aqui, ó. Juntando aqui. E todo mundo que é E2', vai vir aqui. Aí, agora, eu vou ter a transformação. Lá eu tinha a transformação de V1', V2' para V1, V2. Agora eu tenho a transformação de V1, V2 para V1', V2'. E aqui a A-1. Ok? Então é isso que... Opa, deixa eu apagar aqui. Isso que deu certo. Então eu já vou corrigir isso aqui, porque cada hora eu descubro um erro novo. Na próxima edição eu já tiro esses erros. Então aqui é linha, aqui é linha. Bom, aí ficou assim, né? A matriz é V, ela vai se transformar como... Porque, na verdade, a gente vai ver que ela vai ser a transposta e inversa, né? Para fazer o V' virar V, né? E a matriz, né? Deixa eu apagar aqui. Espera só um pouquinho. Na hora que a gente escreveu o V' na base E, ela ficou A transposta. Se eu quiser passar de V' para V, fica A transposto menos 1. E aqui ficou, ó, XJI, VJ' ou VJ' XIJI. Se você quiser usar como JI, o J vai... O I vai na segunda posição, em troca, né? Fica que aqui é o transposto. Se você quiser usar J, vai ficar IJ. Tá? É só questão de escolha. Quem você chama de I, quem você chama de J. Mas a matriz AIJ está aqui, né? E a inversa dela, a gente pode usar essa equação para determinar. Tá? Usando essa equação, você determina a inversa, que é o x1', x11, x21. A transposta, na verdade, você troca a linha por coluna, né? Essa aqui tá, essa linha vira coluna aqui,
né? Essa linha vira coluna aqui, essa linha vira coluna aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. E a inversa dela é essa daqui. Então, você tem que calcular o determinante, que é multiplicar esse por esse, menos esse, e faz essa inversa aqui. Tá? Então, em relação à anterior, o que você faz? Você pega esse índice, joga para essa posição, pega esse índice, joga para essa posição, e troca o sinal desse e o sinal desse, como está aqui. Divide tudo pelo determinante, que é o determinante é x1 menos x22, x21, x12 menos vezes x21, né? x11 vezes x22, menos x12 vezes x21, que está aqui. Aí você vai ter a equação da inversa. É isso aí. Então, agora eu sei. Se eu der os valores x11, x21, x12, x22 para vocês sabem obter a inversa, sabem obter a transposta, e pronto. Então, vamos lá. Então, eu estava na base E, fui para a base E', usei a matriz A. Se eu estava na base E', eu fui para a base E usando a A-1. Agora, se fosse o V, se eu tivesse com V' e eu fosse para V, eu usava a transposta daquela lá, ó, certo? E se eu quisesse sair de V' para V, era transposta, e se eu quisesse sair de V para V', é a transposta menos 1. Então, olha só. O que é interessante, quando é uma transformação de base, eu uso a matriz A, e quando é a volta, eu uso a inversa. Quando é uma transformação de vetor, eu uso a transposta, só que agora o linha vai para o lado, né? Que a matriz A aqui vai para a transposta, mas aqui vai o linha. E quando eu quiser a volta, né, é a transposta menos 1. Então, é isso que a gente tem que guardar. Tá bom? Então, vê lá. Então, eu coloquei aqui as matrizes, mas eu não coloquei todas, né? Porque tinha que fazer cálculo por cálculo, então eu coloquei só a referência aqui de como teria que ser. Então, aqui, eu quero transformar de retangular para cilíndrica. Então, desse lado eu tenho retangular e vou transformar para cilíndrica, né? Cilíndrica a gente usa ρ aqui, né? Para não confundir com o R da esférica. Então, aqui a gente usa ρ. ρ é o raio do cilindro. Então, aí fica dρ dx, dρ dy, dρ dz, dθ dx, dθ dy, dθ dz, dz dy, dz dx, dz dz. Quando eu multiplicar essa linha por essa coluna, vai transformar toda essa aqui, ó, essa divisão cancela com essa multiplicação e vai ficar a soma desses fatores, né? 1 a 1. E aqui é a mesma coisa, essa linha por essa coluna, esse cancela com esse cancela com esse cancela com esse, vai ficar a soma desses fatores. Então, a soma desses fatores é a variação de θ devido a x, a variação de θ devido a y, a variação de θ devido a z, que vai dar a própria variação de θ total. Assim como a variação de ρ devido a x, de ρ devido a y, de ρ devido a z, dá a variação de ρ total. E a variação de z em relação a x, em relação a y, em relação a z, dá a variação de z total. E como eu já sei que dz vai dar 1, eu coloquei. Eu sei que, por exemplo, dρ dz, ρ não depende de z, então vai dar 0. Dθ não depende de z, vai dar 0. Z não depende de y, vai dar 0. E z não depende de x, também vai dar 0. Então, só ficou essa matriz aqui 2 por 2, que é o que a gente está precisando lá, que é uma transformação de uma matriz 2 por 2. Porque o restante, ó, a coordenada z, ela não muda. Então, usa essa matriz 2 por 2 aqui. Agora, se for de cilíndrica para retangular, né? Então, o que vai acontecer? Aqui está errado, né? Porque aqui é cilíndrica, retangular. Ah, não, tá certo.
R θ Z. Aqui é ρ, né? Só isso. Então, aqui é ρ. Aqui é ρ. Aqui é ρ. Ok? Então, vamos lá. De cilíndricas para retângulo. Então, vou ter que colocar ρ aqui. Aqui, cilíndrica ρ θ Z. E agora é de cilíndrica para retangular. Deixa eu ver se está errado aqui. Aqui tem ρ aqui embaixo. Pronto. Aqui é ρ. Pronto, está corrigindo aqui. Bom, então vamos lá. Então vamos ver quem que são esses valores. A gente sabe que x é r cosseno θ, y é r seno θ e z é o z mesmo. Aí você vai colocar aqui, ó. dx dr, vai vir aqui. dy dr, vai vir aqui. E assim por diante. Então você vai ter uma matriz 2 por 2 também. Agora, retangular para esféricas. Você vai ter também as mesmas coisas. Aqui, x, y, z, aqui está certo, que não errou nada. Tá? Aí você vai fazer dr dx, dr dy, dr dz e vai colocar. Tá? Então vai ficar essa matriz aqui. Bom. Então esse aqui é só um exemplo de como fazer essas transformações de coordenadas no vetor velocidade. Tá? Esse aí nós estamos usando para o vetor velocidade. Aqui eu fiz a volta, né? Aqui foi de retangular para esférica. Né? Deu essa matriz. E de esférico para retangular deu a volta. Bom, agora de cilíndrica para esférica. Então, quem quer cilíndrica aqui? Tá aqui, faltou o ρ também. Cilíndrica para esférica. Aqui, deixa eu ver onde eu estou. Tá. Aqui também vai. Aqui é ρ. Não. Aqui é ρ. Aqui é ρ. E aqui é R. Precisa corrigir isso. Porque esse tem que cancelar com esse. Esse tem que cancelar com esse. Esse tem que cancelar com esse. Esse final, em cima, tem que sobrar o mesmo que está aqui. E aqui é a mesma coisa. Né? Aqui é R. E aqui é R. Esse tem que cancelar com esse. Esse tem que cancelar com esse. Esse tem que cancelar com esse. Aqui em cima tem que ficar o mesmo segundo aqui. Então, por isso que tem que... Isso. Agora está certo. Bom. Aí, vamos explicitar os valores. Tá? Explicitei. E aí, vamos fazer esférica para cilíndrica. Aqui poderia também ter feito, né? Mas não fiz. A conta lá em cima. E aqui de esférica para cilíndrica. Né? De esférica para cilíndrica, aqui está certo. R θ, explicitando alguns valores da isso aqui. Então vamos olhar agora a geometria de um sólido. Então a gente já sabe que existem essas transformações de coordenada de um cilíndrico para um esférico, do cilíndrico para o retangular, do retangular para o esférico, e assim por diante. Vamos olhar cada uma das geometrias em particular. Vamos botar lá. Então, retangular, que a gente já viu, né? Ela vai com dx, dy, dz, você já sabe que o IJK é 100010001, vai formar um bloco. Né? O volume, como que vai ser um volume aqui? Né? Então vai ser EV é dx, dy, dz. Então um pedacinho de volume, ele tem dx, dy e dz. Então multiplicando essas três coordenadas forma o volume.
Para a área. A área desse bloquinho aí, né? Desse bloco aqui, essa área, de cada face. Ela vai ter uma DAX, que vai estar apontando na direção I, uma DAY na direção J e uma DAZ na direção K. Quem que é DAX? É DY, DZ. Então, veja, a área X não aparece DX. E DAY é DX, DZ. Então, a área Y não aparece o DY. E a área Z é DX, DY. A área Z não aparece o DZ. Então, coloco aqui, ó, DY, DZ, DX, DZ, DX, DY. Agora, se eu quisesse transformar, né, essa área na retangular, colocar ela em relação à própria área retangular. Então, DA, DDX, DA, DX, DY, DA, DX, DZ. Tal. Então, se eu derivar isso aqui em relação a DX, DX, vai dar 0. Se eu derivar esse aqui em relação a DX, DY, vai dar 1. Esse aqui em relação a DX, DZ, vai dar 1. E aí eu vou derivando, eu vou montar essa matriz aqui. Tá? Então, você veja que essa matriz aqui, ela tem zeros na diagonal. Então, vamos para a cilíndrica. Então, isso aqui, a gente vai usar o dA quando a gente for usar força por área. Tá? Vai aparecer força por área, a gente vai precisar desse dA mais para frente. Vamos ver aqui. O ρ, né? Cilíndrico. Rho, θ e Z. Então, seria esse cilindro. Como que seria um elemento de volume, né? O volume de um cilindro é πr² vezes Z, né? Que é a área da circunferência vezes a altura. E o elemento de volume é um dρ, ds, dz. Então, vamos ver lá. Esse elemento de volume que eu desenhei aqui, tá aqui, ó. dρ é esse pedaço aqui, ó. dρ. ds é esse pedaço aqui. E dz é esse pedaço aqui. Então, se eu multiplicar dρ por ds por dz, eu obtenho o volume desse pedaço de cilindro aqui. Porque aqui é um pedaço de goiabada, ó. Que se você olhar aqui assim, ó, vai formar um cilindro inteiro, né? Vai formar um cilindro inteiro. Ok? Então, eu só estou pegando esse pedacinho aqui. Por isso que eu estou pegando esse elemento infinitesimal. Então, vamos lá. Então, vai ficar dρ, ds, dz. O dρ fica dρ mesmo, mas o ds é ρ dθ, porque é o arco vezes o ângulo. Então, aliás, é o raio vezes o ângulo para dar o arco. Então, eu ordeno isso aqui dentro, vai ficar ρ dρ, dθ, dz. Tá? Então, aqui eu já tenho o elemento de volume. O θ vai de 0 a 2π, o ρ de 0 a π, né? E o z de menos infinito a mais infinito, se for o caso. E quem é o área? A área, naquela pedaço de goiabada lá, vai ter um dA na direção ρ, um dA na direção θ, um dA na direção z. Quem que é o dρ? É o ds vezes dz, que é o ρ dθ dz. Quem é o dθ? É dρ dz. E quem que é o daz? É o dρ dθ, que o ρ dθ fica ρ dρ dθ. Então, só passa esse ρ para cá para ficar junto. Né? Então, ds dz, dρ dz, dρ ds. ρ dθ, ρ dz, ρ dρ dθ. Aí, ó, se eu quiser fazer essa área, né, em relação às coordenadas cilíndricas, dρ, dρ, ρ dθ, ρ dz, então vai ficar assim, ó, essa matriz aqui. Tá? Deixa eu ver agora. Aí o desenho está esse aqui, né? Então, eu estou preparando as equações do dA, né? Equações do dA, as equações do dr e do dv para cada uma delas. Certo? dv
e as equações do dr para cada um deles. É isso que eu estou obtendo aqui nessa aula. Tá? Então, vamos para coordenadas esféricas. Como você sabe que esférica é R seno teta, seno φ cosseno teta, seno φ seno teta e assim por diante. Você pode escrever também dessa forma. O dr fica desse jeito que a gente já viu, né? E agora, eu vou tirar o volume, né, do elemento de volume. O volume é 4 terços de πr ao cubo. O elemento de volume vai ser um pedaço da esfera, que vai aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Esse pedaço aqui. Tá? E aí, eu vou ver quem que é o dv, aquele pedaço lá. É dr, ds, dk. O dk é r de φ, que é um arco, né? Um arco na direção de φ. Certo? Então, vai ter o R e o dk está aqui. O ds é um arco na direção de θ. Então, o ds vai estar aqui. E aqui vai estar um ângulo θ com um raio ρ. Certo? Mas esse ρ já vem de um R, né? Porque lá o R está aqui. Quando você projeta ele para baixo, né, ele vira seno desse ângulo. Né? Então, esse aqui é seno φ, né? E aqui é o ρ. Então, por isso que fica ρ de θ, né? Porque o θ vai andar aqui. Então, se eu juntar ρ de θ, R de φ, nesse volume vai ficar dr, ρ de θ, R de φ. Junta esse R com esse daqui, né? Ficar R quadrado, porque aqui vai ter um R também. Tá? Aí vai ficar ρr seno φ, ó. Então fica esse R com um R aqui dentro ao quadrado. Vem esse dr, vem esse dθ, e seno φ de φ. Então o dv fica assim. Então toda vez que eu quiser integrar alguma coisa com elemento de volume na esfera, eu vou usar isso. Quando eu quiser a posição de uma velocidade numa esfera, eu vou usar isso. E agora a área. A área vai ser dA dr, dA dθ, dA dφ. Aí eu sei que a área é só multiplicar uma direção por outra, né, na esfera. Você pegar essa direção por essa, vai ter essa área. Essa direção por essa, vai ter essa área. E essa direção por essa, vai ter essa área. Então, é isso que eu vou fazer. Vai ter uma área para cá, uma área para cá, uma área para cá. Certo? Aqui está para fora é o DAR. Aqui está nessa face aqui. Essa face aqui é o dA θ. E essa face aqui é o dA φ. Tá? Então, dAr está aqui. dA θ está nessa face. E o dA φ está nessa face. Então, juntando os pedaços que eu já coloquei lá, né? Que eu já sei, né? Aqui, ó. ds dk. Eu vou multiplicar 2. Esse por esse ou esse por esse. Sempre tirando um. Então, quando eu multiplicar um 2 deles, né? Esse por esse, o esse por esse, o esse por esse, vai ficar um dos dA, que é o que está aqui, ó. Aí, então, eu escrevo ds dk, dr dk, ds dr. Quem que vai ser, ó? ds é ρ de θ, que é R seno φ. dk é R de φ. Então, eu substituo. Tá? Aí, se eu quiser saber quem que é o dA em relação a essa área aqui, eu tenho essa matriz aqui. Tá? Então, agora nós temos as posições, as áreas e os volumes para as 3 coordenadas. Então, vamos pensar num corpo aqui. Qualquer. Tá? Então, se ele não vai se deformar,
tudo vai acontecer em relação ao centro de massa. Tá? Tudo vai depender do centro de massa. Então, cada uma dessas forças vai estar agindo no centro de massa. Então, se eu calcular para o centro de massa, o corpo é rígido, vai calcular para todo mundo. Tá? Só que agora eu preciso saber se esse corpo é cilíndrico, esférico ou retangular, né? Então, vamos lá. Então, no caso dele ser retangular, né? X, Y, Z. Né? Se for cilíndrico, R cosseno θ, R seno θ e Z. Né? E se for esférico, R seno φ cosseno θ, R seno φ seno θ, R cosseno θ. Vamos ver lá. Vamos pegar duas forças no plano. Vamos pensar que o meu corpo está sujeito a duas forças. Então, agora, eu vou usar E1 e E2. Ou seja, se o corpo for cilíndrico, vou usar coordenada cilíndrica. Se o corpo for esférico, vou usar coordenada esférica. Se o corpo for retangular, vou usar coordenada retangular. Então, vamos começar com XY. Coordenada retangular. Então, um corpo com uma componente fx, fy, fx, f cosseno θ, fy, f cosseno do alfa, né? O que é esse alfa aqui? Mas alfa é 90 menos θ, então esse fica cosseno θ e fica f seno θ. Então, normalmente, o pessoal já coloca assim, cosseno e seno. Não, mas na regra é tudo cosseno, só que um é cosseno de um ângulo, outro é cosseno do outro ângulo. Aí esse outro ângulo é que vira seno. Tá? Então, a força Fx fica F cosseno θ, F seno θ. Aí eu falo o seguinte, bom, então vamos ver aqui o módulo desse vetor aqui. Então, é fx ao quadrado, opa, aqui está um x, oh meu Deus do céu. É duro como isso aparece de erro, né? Pois tem que dar uma olhada em tudo. Eu vou corrigindo. É x. Certo? Bom, esse x ao quadrado dá f ao quadrado, cosseno ao quadrado. Esse y aqui é f ao quadrado, seno ao quadrado. Coloque f ao quadrado em evidência, é cosseno ao quadrado, mas seno ao quadrado, que é 1. Portanto, o módulo de f é o próprio f mesmo, né? Que é esse valor aqui. Então, ó, eu uso o módulo, multiplico pelo cosseno, e o módulo multiplico pelo seno. E o módulo é dado por isso aqui. Então, eu sei obter as componentes fx e fy. Agora, se eu quiser obter o cosseno do ângulo, eu pego o cateto adjacente, que é fx, divido pela hipotenusa, que é f. Então, dá fx, raiz de fx quadrado, mais fy quadrado. Se for o seno, eu pego o cateto oposto, que é fy, divido por f, e o f é raiz de fx quadrado mais fy quadrado tem aqui. Então, ó, se eu der para você o fx e o fy, você sabe calcular o f, certo? Você sabe calcular o seno θ e o seno θ. Se eu der o ângulo θ para você, você sabe calcular o fx, né? O fx, e com o seno você calcula o fy. Ou seja, se eu der o ângulo, você sabe calcular as componentes, se eu der as componentes, você sabe calcular o ângulo. É isso que vocês precisam entender nessa parte. Tá bom? Agora, vamos supor que o sistema agora é 1 e 2, pode ser o cilíndrico ou o esférico. Tá? E 1 e 2 agora é cilíndrico ou esférico. Vamos ver lá. Eu tenho f de E1 e f de E2. Então, se eu multiplicar o primeiro versor, que é o EI, vezes o f, dá EI escalar F1 é 1, escalar F2 é 2. Esses daqui, ó, vai virar 1 e esse daqui vai virar 0. Então, E1
I, F fica I, E1 e E2. Se o I for 1, zero, deixa esse aqui 1, esse aqui 0. Se o I for 2, é 0 esse aqui e deixa esse daqui. Olha lá. Se o I for 1, vai manter esse 1, vai zerar o outro. Se o I for 2, vai manter esse aqui e vai zerar o outro. Portanto, ó, E1F, F1, E1, E1, e E2F, F2, E2. Mas quem é E1, E1? E quem é E2, E2? Né? E1F é F1, que é o modo de E1, F cosseno alfa. E1, E2 é F2, que é E2, F cosseno beta. Né? Então, veja só. Eu posso obter as coordenadas usando o ângulo, ou eu posso obter as coordenadas usando o versor e o vetor inteiro. Né? Ou outro versor para outra coordenada e o vetor inteiro. Então, existem duas maneiras de se obter essas coordenadas F1 e F2. Tá? Se eu der para você isso e esse, você calcula. Se eu der para você o ângulo, você também calcula. Tá bom? Então, essa é a ideia. É você poder calcular com o que você tem. Tá bom? Bom, então, aí. F1 é o módulo cosseno alfa, F2 é o módulo seno alfa. Ou então, você pega o versor, multiplica por F, ou o outro versor multiplica por F. Tá bom? Agora, se for 3 coordenadas, ué, a mesma coisa. Né? Vai só aumentar mais uma coordenada. Então, vamos fazer fx na direção y, fy na direção j, fz na direção... Olha lá. Vou supor aqui que você tem aqui, ó, um fx, f-ρ cosseno alfa, fy, f-ρ seno alfa, né? E fz, f-ρ cosseno... Ixi, cosseno gama, que é gama. Ficou faltando. Tá aqui, f-ρ cosseno gama. Então, fx, quem que é f-ρ? É o f seno gama, né? E o f cosseno. Então, o que que é isso aqui? É no espaço, né? Uma coordenada espacial. Então, se eu tenho gama, teta, então eu tenho aqui, ó, vamos colocar aqui para a gente desenhar. Então, eu tenho uma fx, que é um... Vamos colocar um x aqui. Então, aqui eu tenho f-ρ. F-ρ cosseno alfa. Então, isso aqui é o alfa. Então, é o fx. F-ρ seno alfa. Então, é o fy. Que é o fx. E ele está falando que o fz é o f-ρ cosseno gama. Né? Então, vamos ver lá. Então, aqui... f-ρ cosseno gama. Deixa o gama. Ah, o gama está aqui. Então, gama está aqui. Então, cosseno gama vai dar aqui a direção x, aqui a direção y, aqui direção z. Então, ó, a direção z está aqui, a direção x está aqui, a direção y está aqui. Tá bom? Então, aí você, sabendo que
fx, f seno gama, cosseno teta, fy, f seno gama, seno teta, porque aqui, ó, era o 90 menos teta, que era o alfa, né? Então, cosseno 90 menos teta fica seno. Então, você vai calcular o módulo, né? Aqui o desenho que eu acabei de fazer lá em cima, né? Aí você calcula o módulo. Então, você tem essas componentes para x, para y, para z. O módulo fx, fy, fz vai elevar ao quadrado, não é isso? Aí eleva ao quadrado, vai dar f ao quadrado, esse aqui ao quadrado com esse ao quadrado. Você junta esses quadrados aqui, vai ficar 1, porque cosseno ao quadrado vai seno ao quadrado. Depois você junta o que sobrou aqui, vai dar 1 mesmo, né? Depois você junta esse com esse, que também vai dar 1. Portanto, o módulo é o próprio f. Você tinha usado antes, igual no primeiro. E aí, como é que eu faço para calcular os cossenos e os senos dos ângulos? Então, fx por f rho, que é fx por f seno gama, fy por f, fx por f, e quem que é f? F é raiz quadrada de fx quadrado, mais fy quadrado, mais fz quadrado. Quem é o seno teta? A mesma coisa. Aí, o que vai acontecer? Se eu der as componentes fx, fy, fz, você sabe calcular o módulo, com a razão entre eles, você sabe calcular o ângulo. E se eu der o ângulo, você sabe calcular as componentes. Então, uma coisa é eu dar o ângulo e calcular as componentes, outra coisa é eu dar as componentes e você calcular o ângulo. Vai de um lado e para o outro, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, não. Deixa eu escolher aqui. Ferrou. Cosseno alfa. Esse aqui é o f rho. Né? Ah, já está aqui, já tinha colocado aqui. Tá? Então, aqui é o f. Né? Se ele vier para cá, ó, o fz é f cosseno gama. Aqui não tem esse aqui. Então, tem que apagar. Que é f cosseno gama. Porque aqui, ó, não tem. Tá? O resto está certo. Aqui seria f rho. Então tá certo. Por isso que eu olhei aqui na primeira vez e falei, ué, tem alguma coisa estranha. É só esse índice aqui. Então tá tudo certo. Bom, então você agora tem umas relações para 3 coordenadas, para 2 coordenadas e para 3 coordenadas. Então, ó, o que você conclui aqui? Que se eu tirar uma coordenada aqui, certo? Ele cai para 2, certo? Tá? Então, você vai ter só 2 ângulos. Esse aqui também vai embora, porque esse FZ vai embora. Então, tudo isso aqui vai embora. Então, aumentando o número de coordenadas, você só aumenta a raiz. Então, nossos problemas são tridimensionais, né? 1, 2, 3 direções. Se for bidimensional, fica parecido com a equação anterior. Tá bom? Parece que não está fazendo sentido essa aula agora, né? Porque eu estou preparando o R, o DA e o F. Aí, lá na frente, certo? Vai fazer sentido. Por quê? Porque eu vou fazer, por exemplo, tensão. Tensão vai ser DF, DA. Então, ó, você já vai ter o DA. Tá? Trabalho vai ser F dr. Certo? Então, você vai ter o dr. Então, eu já preparei o dr, já preparei o dA, certo? Momento vai ser o quê? Vai massa, velocidade. O que é velocidade? dr dt. Ok? Então, é isso que nós vamos fazer.
Tá bom? E força vai ser a derivada desse daqui, né? dP dt. E torque. Torque, o momento fletor, vai ser força vetor R. Então, eu já preparei o R, eu já preparei o DR, eu já preparei o DA, certo? Né? O DR também você vai usar aqui. Agora eu estou usando o DF. Tá? Então, com eles, você vai calcular tudo que você precisa. É só juntar os pedaços que ficaram para trás. Tá bom? Esse é o objetivo. Preparar as continhas para ser usada mais tarde. Então, vamos ver lá. Então, se for 3 coordenadas e o sistema for cilíndrico, o esférico, né, a gente vai usar E1, E2, E3, porque aí esse E1 vai virar ρ, θ e Z, o R, θ, φ. Né, as componentes estão aqui. Se eu quiser tirar cada componente, eu multiplico o versor pelo vetor total. Né? Aí vai anular esse se for 1, vai anular, aliás, vai deixar 1, o resto anula. Se for 2, vai deixar 1 aqui, o resto dos 2 anula. Se for 3, vai deixar 1 aqui, os outros anula. Porque o produto escalar, né, dos versores com índice diferente vai dar 0. Então, vamos ver lá. Se for 1, então fica E1, F1, E1, F2, E2, F3, E3. Então, esse aqui vai dar 1, esse vai dar 0, esse vai dar 0. Se for E2, né, E2, F1, E1, F2, E2, F3, E3. Esse vai dar 1, esse daqui vai dar 0, esse vai dar 0. Né? Deixa eu só apagar aqui para colocar um X no lugar certo. Pronto. E se for E3F, esse vai dar 0, esse vai dar 0, e só vai sobrar esse aqui. Ok? Então, o produto escalar E1F, E2F, né, vai obter as componentes F1, F2, F3. Tá? Porque E1 é 1 é 1, E2 é 2 é 1, e E3 é 3 é 1. E as demais são 0. Ó, E1 é 2 é 0, E1 é 3 é 0, E2 é 3 é 0. Aí, esse ângulo desse versor com esse F é o alfa. Esse ângulo desse versor com esse F é o beta. Esse ângulo desse versor com o F é o gama. Então, veja só. Deixa eu colocar aqui um desenho. Então, eu pego aqui, ó, coloco um F. Coloco um sistema de coordenadas. Se eu tiver na direção E1, esse ângulo é alfa. Se eu tiver na direção E2, esse ângulo do mesmo vetor para cá, ó, olha lá o ângulo, ó, é beta. E esse ângulo para E3 é gama. Entendeu? Tá? Por isso, alfa, beta, todos eles é cosseno. Aí, você vai transformar esse em seno e esse aqui, conforme for a relação com o ângulo original, com o ângulo inicial. Tá? Então, agora vamos ver quando eles estiverem em equilíbrio, ou seja, em equilíbrio, uma força puxa para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá, e ninguém sai do lugar. Então, eu tenho que calcular a força resultante igual a 0. Certo? F1 e F2 igual a 0. Então, a força resultante igual a 0. Se ele for movimentar, isso aqui vai ser o quê? dP dt, né? dP dt. Mas dP dt de quem? Do centro de massa, porque esse corpo rígido ele vai ser tudo em relação ao centro de massa.
Então, se ele se movimentar, vai ser dp/dt. Como ele está parado em equilíbrio, nós não vamos usar dp/dt agora. Só fazer o equilíbrio. Então, as componentes x, as componentes y vão se somar, e as componentes v vão se somar. Ou seja, se soma só as componentes do mesmo tipo. Né? Isso vocês já viram em vetores, no segundo grau. Tá? Vamos pegar o caso bidimensional, fx, fy. Muitas partículas, né? Porque vai ter um i, né, para cada uma delas, f1, f2, f3. Então, a resultante em x é a somatória das componentes em x, a resultante em y é a somatória das componentes em y. Tá? E aqui, ó, então a força resultante é FRX, FRY. Né? Agora, no espaço, esse aqui lá foi no plano, né? Pode ver lá, o que era no plano. Agora, no espaço. No espaço, vai ter que fazer 3 somatórias. Uma para a componente x, uma para a componente y, e componente z. E igualar a 0. Tá? Aí, você vai ter a força resultante. Bom? Agora, antes de passar para outro assunto, vamos lá. Vamos pegar aqui e fazer um desenho para vocês entenderem o que a gente está querendo. Vamos pegar uma barra retangular. Aí eu puxo para cá. Uma força FH. Certo? Eu puxo para cima. Não, vamos empurrar ela para baixo. Uma força FV. Certo? Então, vamos supor que essa barra está engastada numa parede. Então, como é que eu vou calcular o equilíbrio nessa direção horizontal? Então, você vai ficar FH, certo? Menos, porque aqui é a reação, né? Essa reação aqui eu vou chamar de H na parede. Menos H. Se ela está em equilíbrio, tem que ser 0. Se ela não tivesse equilíbrio, essa barra ia andar para cá. Certo? Ok? Agora, e essa força aqui? Como é que eu vou calcular o equilíbrio? Vamos supor que ela está sendo aplicada numa posição X. Então, desse lado aqui, ó, eu fiz FH menos H, então FH é a reação, né? H, que normalmente você está procurando é a reação, a coisa, é o próprio FH. Certo? É o exemplo mais simples para você entender o porquê que eu estou fazendo essa contaiada toda aqui. Agora, vamos supor que essa FV está apoiando aqui. Então, essa aqui vai ter um momento fletor aqui, ó. Certo? Para baixo. Que eu vou chamar de MV. Agora, se ele está flexionando essa barra para baixo, ele tem que conservar com o momento fletor de reação para cá. MR. Certo? Então, como é que eu vou fazer? MV menos MR igual a 0. Mas quem que é o MV? FV vezes X menos MR igual a 0. Então, quem que vai ser a reação aqui? É o MR. Que vai ser igual a FV vezes X. Certo? Então, gente, estou preparando vocês para lá no próximo capítulo resolver esses problemas aqui. Tá bom? Por isso que eu estou só colocando as equações de R, de dr, de V, de dA, de F, para vocês lá na frente usar tudo isso aqui.
Ok? Então, a rotação, né? Porque aqui eu já adiantei, né? Eu disse que tem um momento fletor. Então, nós fizemos a parte de força, né? Agora vamos fazer a parte de momento. É o que está aqui, ó, rotação. Se tiver vários torques sendo aplicados num corpo, um F e um R, num ângulo, como eu falei. O torque é dL dt, o momento angular. O momento angular é R vetor P, vocês já viram. Derivada disso aqui, esse aqui também vocês já viram no capítulo passado. V é dR dt, então o torque no final vai ficar R vetor F. Aí você fala assim, professor, mas tem livro que usa F vetor R. Qual é a diferença desse para esse? É o seguinte, se esse aqui for positivo, esse negativo, se esse for negativo, se esse for positivo, esse negativo. Então, só troca o sinal. Bom? Só questão de a convenção. E o momento angular está aqui. Vamos ver lá. Convenção, ó. R vetor F e F vetor R. Bom? Só isso. F vetor R e R vetor F. Tá? Só troca o sentido. Então, se o seu cálculo na sua prova deu positivo, o seu colega fez com F vetor R, ele vai ter um valor negativo. Só isso, as duas questões vão estar certas. Uma direção para cima, né, uma direção para baixo em relação ao sentido que adotou. Bom, então R vetor F menos F vetor R. Ok? Bom, pessoal, então agora, veja só, quando era F escalar, você fazia cosseno. Agora é F vetor, então você faz seno. Então, ó, F escalar R é cosseno. E R aqui é seno. Então, aqui você usa o seno e aqui você usa o cosseno do ângulo. Tá? Então, o ângulo obíquo em relação à direção haverá uma componente de torque e uma de trabalho. Então, ou seja, se eu tiver uma força e tiver uma barra aqui, ó, essa força vai se decompor numa direção perpendicular e numa direção paralela. Essa vai realizar trabalho e essa vai realizar torque. Por quê? Como eu falei, se ela estiver engastada, isso aqui estiver numa direção X, ó, essa componente tende a rodar a barra. Certo? Ok? E essa componente tende a espichar a barra. Então, esse aqui é trabalho, e esse que gira é torque. Ok? Então, por isso que tem que prestar atenção. O ângulo é muito importante. Então, veja, tem que ver o ângulo que a força vai estar incidindo. Certo? Porque vai ter uma componente seno e uma outra cosseno. Pode considerar esse ângulo ou esse ângulo, tá? Tanto faz. É você que vai decidir. Então, esse ângulo é importante, tá? Vamos lá. Então, vamos ver essa análise. Então, vamos fazer o torque em coordenadas cartesianas. Então, vai ter fx, fy e xy. Plano. Vamos considerar um plano. Então, F vetor R é o produto vetorial desses dois. Então, vocês já fizeram uma planilha para calcular esses produtos vetoriais. Então, vocês já vão saber, se eu der um F e um R na prova, vocês já vão saber, usando a planilha, vocês fazem essa conta. Mas vamos fazer ela aqui, ó. Esse vezes esse. Então, esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Então, quatro valores. I vetor I, I vetor J, J vetor I, no caso, né? JJ, né? Aqui era J vetor I, né? Trocado. Mais um. Deixa eu olhar. Tem que ver onde está. I vetor J, J vetor I. Bom. Então, o I vetor I, se é produto vetorial, vai dar 0. Se fosse produto escalar, dava 1. J vetor J vai dar 0. E o I vetor J e J vetor I vai dar I vetor J dá K e J vetor I dá menos K.
Então, a componente aqui, essa componente aqui se anula, essa componente aqui dá K, essa dá menos K e essa aqui se anula. Então, juntando a K com menos K, dá Fx, Fyx, meu pai do céu, mais um erro. Fyx, né, mais Fxy. Então, olha lá, como é que funciona o produto vetorial. I vetor J dá... Não, começando... Opa, mais um errinho aqui, meu Deus. Setinha para lá. I vetor J dá K, J vetor K dá I, e K vetor I dá J. Você vai circulando aqui. Tá? E ao contrário, vamos ser ao contrário. I vetor K dá menos J, não no menos daqui, no meio. K vetor J dá menos I, e J vetor I dá menos K. Então, por isso que J vetor I deu menos K, e I vetor J deu K. Então, um deu K, e o outro deu menos K. Juntando todo mundo, ó, fica Fxy, Fyx. Então, no plano, é isso que vocês vão calcular. Tá? O MZ. Então, a força está numa direção, o R está numa direção, e o torque fica perpendicular na direção Z. Né? Se a força estiver na direção X, o R na direção Y, o torque está na direção Z. Tá? Dá uma olhada aqui, olha lá. Okay? Então, o torque vai estar na direção Z. É como se fosse um dedo apontado para cima. Não? Aquele dedo que eu mostrei aqui, ó. Isso, esse dedo aqui. Tá bom? Ok? Agora, vamos fazer em 3 coordenadas. A gente fez só em 2, né? Vamos fazer em 3. A força tem 3 coordenadas, o raio tem 3 coordenadas. Vamos fazer cartesiano também. Vamos lá, cartesiano vai ter que multiplicar esse por esse, por esse, por esse, esse por esse, por esse, por esse, né? Pelos 3, né? E o último por um, pelo outro, pelo segundo e pelo terceiro. Então tá. Cada um deles pelos 3. Então, primeiro, Fxy, Fxy, Fxz, Fyx, Fyy, Fyz, Fzx, Fzy, Fvz. Então, agora vamos olhar quem que é isso aqui. Isso aqui já vai dar 0, esse aqui já vai dar 0, esse aqui vai dar 0. Esse vai dar K e esse vai dar menos K. Esse vai dar IKJ, né? Então, vai dar menos J e esse aqui vai dar J. Esse JK, esse vai dar I e esse aqui vai dar menos I. Então, vamos lá. Os da diagonal se anula, né? Então, se anula os da diagonal. E só sobra fora da diagonal. Sobra, ó, Fyz, Fzy. Veja aqui, ó, troca só de posição aqui, ó. Fzx, Fxz. Então, na direção X não aparece. Na direção Y não aparece o Y. Na direção Z não aparece o Z. Então, agora nós vamos ter 3 componentes do torque, que antes, no bidimensional, só tinha uma componente. Aí as 3 componentes. O torque resultante é esse aqui. Bom, então, no caso aqui, por exemplo, como seria essa barra? Vamos fazer, então. Colocar uma barra aqui e colocar um torque dimensional. Então, a barra está aqui. Você vai lá e, né, põe uma força na direção X e você põe uma outra aqui. Tá? Então, você põe uma da direção Y, a direção
Vamos apagar essa daqui, ficou torta. Põe uma força, né? Por quê? Porque vai ter que ter um R aqui, ó, que vai valer para FZ. E aqui uma para FY. Certo? E se a barra... e se eu fizer uma força Fx, né? Então, essa componente ela vai ser responsável em esticar a barra, mas as outras duas vai ser responsável em dobrar a barra. Uma dobra para cima, outra dobra para o lado. Tá bom? Então, é isso que a gente vai ver mais para frente. Então, por enquanto, estou só preparando as ideias para vocês usarem mais tarde. Tá bom? Agora, se for... Deixa eu ver aqui, esse aqui foi o torque, equilíbrio. Agora é o seguinte. Bom, o que eu fiz? Vamos ver lá. Voltando aqui para trás para entender. Eu trabalhei as forças unidimensional, aliás, bidimensional, tridimensional. Depois eu fiz o equilíbrio das forças, tá? Equilíbrio translacional. Então, como que foi o equilíbrio translacional? Igualar as forças a zero. Eu fiz a 2D, no plano e no espaço. Agora, eu fiz o torque também. No plano, certo? No plano e no espaço. Acabamos de fazer, né? Tá? 2 coordenadas com 3 coordenadas, que acabamos de fazer. Agora eu quero um equilíbrio. O que é o equilíbrio? Igualar a zero. Então, eu vou somar todos os torques igual a zero. Então, da mesma forma, vai ter as componentes. No plano, só vai ter um igual a zero, que é a componente Z. E no espaço, vai ter 3 que iguala a zero. A MX, a MY e a MZ. Aqui. Aí eu escrevo cada uma dessas componentes igual a zero. Então, vamos lá. Quem que seria as 3 componentes que igualariam a zero? Vamos olhar aqui atrás, só para olhar. Seria essa aqui igual a zero, essa aqui igual a zero, essa aqui igual a zero. Então, o que que aconteceria? Você teria o equilíbrio rotacional, ou seja, a barra ela não gira. Então, se FZ, Y, FYZ é igual a zero, então fica esse pedaço igual aquele pedaço. FZ, Y. E esse pedaço igual a esse pedaço. Esse pedaço igual a esse pedaço. Tá certo? Então, aqui, ó, fica essa igualdade, fica essa igualdade. Aí você monta um sistema de 3 equações. Tá bom? Se eu te der as forças, você encontra as componentes. Se eu te der as componentes, você encontra as forças, porque é 3 equações, 3 incógnitas. Ok? Bom, então, agora vamos concluir. Vamos ver o que tem para concluir agora. Ali onde? Tá certo. Agora já entendi. Não sei agora o que vem. Então, já fiz equilíbrio. Agora, vamos supor que não é equilíbrio, que agora as forças movimentam o corpo. Tudo isso aqui a gente vai fazer com exemplos mais tarde. Então, é só a gente lembrar que esse capítulo aqui é só uma preparação. Vê lá, se não tiver equilíbrio, vai ter uma aceleração. Tá? Então, eu tenho aqui uma... Deixa eu ver se eu acho. Um exemplo.
com aceleração. Espera só um pouquinho aqui. Aqui, ó. Por exemplo, um peão girando. Tá? Um peão girando, tá? Vai ser um movimento acelerado. Então, a gente vai calcular, né? Um pêndulo. Certo? Mais. Um rolo descendo um plano inclinado. Tá bom? Ou uma máquina de ataúde. Que é uma rodando e 2 pesos. Então, isso, um ioiô, né? Certo? Esses são exemplos que a gente vai usar. Então, se ele estiver com uma aceleração, então a somatória das forças, que antes era 0, agora é massa vezes aceleração do centro de massa. Bom? Aí eu vou ter cada componente para cada partícula, né, e cada componente. X, Y, Z, as resultantes, né? Aí eu vou ter uma aceleração na direção X, na direção Y, na direção Z. Se for no plano, né? Se for no espaço. Tá? X, a Y, a Z. Bom, se for uma rotação, que nem no caso, esse peão aí que eu acabei de mostrar aqui, ó. Desse peão aqui. Vamos lá. Então, o torque é a variação do momento angular é R vetor P, derivada lá, isso aqui já foi feito, da F vetor R, tudo bem. Só uma repetição. Aí, ó, você vai ter que ver onde está a direção do F e do R, num ângulo θ, né? Se for trabalho, é cosseno θ, se for torque, é seno θ. Então, Fx e Fy, vetor xy, que é o R, vai dar o Mz. Esse Mz aqui, ó, você vai seguir o produto vetorial, como a gente já fez. Só que agora, né, você não vai fazer ele ficar 0. Tá certo? Tá bom? Mesma coisa. A força aqui que você tinha antes, ó, era equilíbrio, mas agora não. Ó, agora você tem que igualar, era MA. Certo? Vocês lembram o que dava o torque? Hã? O que dava o torque? Dava I alfa, né? Então, se ele não está em equilíbrio, vai ter que ser igual a I alfa. Alfa, aceleração angular. Tá certo? Então, aqui, vamos colocar. Então, esse equilíbrio dinâmico, a gente chama de equilíbrio dinâmico porque, na verdade, não é um equilíbrio estático, né? Tem uma aceleração. Então, você soma os torques e iguala a derivada do momento angular. Isso aqui, ó, nós já aprendemos a calcular no capítulo anterior, que é o momento de inércia, né, vezes a aceleração angular. Espaço. Aqui é no plano, vai ser uma única componente, que é I alfa na direção Z. E no espaço, né, você vai ter cada um dos torques. Tá? Isso aqui vai ser um I alfa vetor completo, né? Não só direção Z. Ok? Então, esse aí é o que vai ser no final das contas. Então, se tiver em equilíbrio é 0, se tiver fora do equilíbrio, né,
E e alfa. Deixa eu ver aqui, deixa eu marcar aqui. Isso. E alfa. Deixa eu coloquei aqui na direção Z. E alfa. Na direção Z. Só marcando aqui para eu não esquecer o resultado aqui. Alfa na direção Z. Tá bom? Então, agora que a gente sabe cada uma delas, vamos escrever nas 3 coordenadas, as 3 leis de Newton nas 3 coordenadas. Então, a primeira, você já viu, P igual a mv, força dp dt, coordenada retangular, não tem segredo nenhum. Torque, tá aqui, ó. Eu não resumo de tudo agora, tá? Momento angular tá aqui, ó. E momento angular é o P vetor R, então tem que ser M dx dt, dy dt, vetor x, y, z. Então, vamos fazer o vetor de cada um. Ó, dy dt z, y dt dt, dz dt, dz dt x, tá certo? Igual ao torque. Só que aqui é momento angular. O torque, né, é a derivada segunda, e o torque fica assim. Bom? Então, essa é a equação para o torque em coordenadas cilíndricas, em coordenadas retangulares, e aqui é a equação do momento angular. Aqui é a equação do momento linear e da força. Coordenada retangular. Agora vamos para coordenadas cilíndricas. E igual a mv. Então agora vamos usar o que nós aprendemos. Lembra que o dr estava lá, ó, dρ, ρ dθ, dz. Agora nós vamos juntando o que a gente já tinha. Tinha o dr, certo? Então dividiu tudo por dt. Aí você tem o momento linear, que é só multiplicar pela massa, né? Então aqui ficou faltando um parênteses, né? Aqui ficou faltando um parênteses. A derivada segunda desse R aqui, ó, é esse aqui, ó. Multiplica pela massa, ó, é a força. E o torque? O torque é P vetor R. Quem quer P é isso aqui. O R é isso aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Pam, 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 todo mundo. Aqui, ó. Momento angular em coordenadas cilíndricas. Agora está faltando o torque. F vetor R. Então tem que fazer isso aqui, vetor isso aqui. É isso aqui em coordenadas cilíndricas. Coordenada esférica. O dr que a gente aprendeu. Divide tudo por dt. Né? Deriva isso aqui. Né? 2 vezes em relação a R e 1 vez em relação a V. Né? Fica essa componente aqui, ó. Tá vendo? Ó, ficou complicado. Isso que eu não quero que vocês decorem, que vocês entendam o que eu estou usando. Então, vamos supor, né? Se eu tenho um movimento em coordenadas cilíndricas, e eu quero que vocês calculem o momento linear, vocês vão usar essa equação. Se eu tenho uma força em coordenadas cilíndricas, né? Tipo uma centrífuga, né? Então, vocês vão usar essa equação aqui para a força. E o torque? Momento angular primeiro, né? P vetor R. Então, P está aqui, vetor R está aqui. Então, vamos fazer o vetor. Tem que combinar todo mundo aí, ó. Certo? Fazendo cada um deles, dá esse momento angular. E agora, torque. Né? F vetor R, eu tenho F, eu tenho R. O F veio da componente anterior. E dá esse momento angular complicadão aqui. Bom, então, gente, então aqui a gente explorou todas as possíveis equações das 3 leis
para translação, 3 leis para rotação, usando as 3 geometrias, retangular, cilíndrica e esférica. Tá certo? Então, eu coloco alguns problemas aqui, também vai estar nos formulários, né? Então, eu tenho uma massa e tenho um raio, né? Essa massa, ela está girando numa coordenada, certo? Tipo fazendo uma espiral, certo? Uma massa fazendo assim, um negócio assim meio louco, tá? Porque cosseno ao quadrado e tal. E eu quero que vocês calculem, né, a força que está sendo aplicada para acontecer isso aqui, tá? Aí eu quero que você escreva um momento linear, um momento angular em coordenadas cilíndricas. Na verdade, é o que já está lá no texto, né? Escreva as 3 componentes de momento angular e momento de uma força em coordenadas cartesianas, tá? Então, aqui é só a parte teórica, né? E aqui, ó, mostre que o torque de uma força definido é igual a F vetor E. Isso aqui já está mostrado várias vezes nos textos. Em vários lugares está mostrado como sair disso e chegar nisso. Agora eu coloco outro problema. Por exemplo, eu tenho uma força em um ângulo. E eu quero que vocês calculem a componente Fx e Fy. É a mesma coisa. Eu dei a força e dei o ângulo e as componentes. Às vezes eu dou os componentes e eu quero a força. Certo? Agora eu tenho um conjunto de forças, F1, F2, F3, e eu quero que elas fiquem em equilíbrio. Qual é a 4ª força? Certo? Então você vai somar as 3 forças, igualar, aliás, as 4 forças, igualar a 0 e tirar a 4ª força. Então, no problema anterior, se o valor da força for 4 newtons com um ângulo de 35, calcule a força resultante. Agora eu te dou uma força em um ângulo e eu quero que no problema anterior você encontre a força resultante. Quer dizer que nesse caso ela não está em equilíbrio. Ele vai ser igual a massa vezes a aceleração. Agora, nesse caso aqui eu tenho 3 forças aplicadas em 3 ângulos diferentes, em 3 posições diferentes. Então, a F1 vai para R1, a F2 vai para R2, a F3 vai para R3. Então, eu vou calcular o quê? Momento resultante, o torque. Tá? Você calcula o momento de cada força e depois soma, calcula o momento resultante. E agora, eu te dou 3 momentos com 3 posições e quero saber o equilíbrio. Quanto que tem que valer para poder ficar em equilíbrio. Então, você vai somar todo mundo, igualar a 0 para saber o equilíbrio. Tá certo? Então, esses são os típicos exercícios que caem na prova. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. A próxima aula, nós vamos fazer um debate. Então, num debate, eu vou dividir em duplas, tá? Vocês vão se reunir em duplas, e eu vou fazer perguntas das leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei, partícula, sistema de partícula sólido, e essas geometrias, coordenada retangular, cilíndrica e esférica, tá bom? Para preparar vocês para as questões teóricas da prova. E essas daqui, ó, vocês façam esses exercícios, certo? Tá? E me entreguem para preparar vocês para as questões práticas da prova. Bom? Então, até o dia da prova, vocês têm tempo para fazer esses quantos exercícios? 10 exercícios para preparar para a parte prática. E na próxima semana eu faço perguntas teóricas para as equipes, em dupla, para preparar para a parte teórica. Então, a prova tem questões metade prática, metade teórica. Então, assim vocês ficam preparados para a prova, tá bom? Alguma dúvida? Eu vou tentar corrigir esses erros aí, né, de que aqui e acolá eu já estou passando aqui, é porque eu não gosto de ficar corrigindo, depois passa um PDF, depois tem que fazer outro PDF, outro PDF. Então, eu estou pegando o capítulo inteiro, todos os itens, eu vou descer aqui, uma semana aqui, só corrigindo esse PDF para postar eles lá sem nenhum erro desse tipo aí. Tá?
para ficar tudo certo. Eu apontei aqui todos os erros, já estou com... Né, porque ajuda também. A gente, quando escreve, não presta atenção no que está digitando, às vezes está com rapidez, copia e cola e vai aparecendo esses erros. Esses capítulos foram o que eu menos dei uma revisada. Os outros não, os outros já até tudo certo, são capítulos menores, tá? E eu não estou com tantos erros lá, tá? Quase não aparece nada. Mas esses 4 capítulos, né? Deixa eu ver aqui o primeiro. O primeiro não apareceu tanto, um ou outro. É o capítulo... Deixa eu ver. O capítulo 2, 3 e 4. Mas é o 3 e 4. Agora que eu percebi. Tá bom? Então, eu vou apontar esses erros durante a semana e vou substituir os PDFs lá. Se vocês tiverem imprimido já esses PDF, assiste a aula, pega a apostila e vai corrigindo aonde eu estou falando que está errado. Tá bom? Se não, depois você pega o outro PDF certo. Tá? Para vocês ir para a prova sem nenhum PDF errado, para depois falar assim, professora, lá na sua apostila estava errado, eu errei a anotação aqui. Se acontecer isso, tudo bem, eu assumo a culpa. Tá bom? Mas eu vou tentar deixar o material certinho para não ter problema, porque também me ajuda, né, como eu estou mandando para a editora esse livro aqui, que é toda a matéria, então a edição dele já vai... Eles mandaram isso aqui para eu fazer as correções, tá? Aí quando sair nas livrarias, já sai sem os erros. Ok, pessoal? Todo mundo prestou atenção aí? Essa aula aqui foi bem chata, porque tem que prestar atenção no que aconteceu em cada conta, né? Saber que a gente vai usar essas equações e agora vocês vão treinar usando os exercícios. Por favor, apareçam com alguma dúvida, né? Porque senão vai ficar difícil. Como é que você... Se você errar na conta, eu considero metade da questão. Mas se você não entender a questão, certo? Se você entendeu, errou na conta, eu considero metade. Se você acertou a conta, não tem jeito de acertar uma conta jogando qualquer coisa lá. Né? Tem que entender para poder chegar na resposta certa. Tá certo? Então, pessoal, obrigado por hoje. Se tiver alguma dúvida, já aproveita para perguntar, que ainda temos mais 1 hora, são 3 horas de aula. Então, vocês podem assistir o vídeo depois. Ok? Alguém vai perguntar alguma coisa? Senão eu vou parar a apresentação aqui. Professor, só gostaria que o senhor reforçasse qual que é a data do debate mesmo, porque eu não anotei. Nós estamos no 7, né? Certo. No dia 14, eu faço debate. No dia 21, eu não vou dar aula, porque eu vou estar viajando. No dia 28, eu dou prova. Tá? Vocês da turma B. Da turma A, vai ser a mesma coisa. Essa aula do dia 7 vai ser dada agora dia 9. No dia 16, eu faço debate. No dia 23, eu estou viajando. Não tem aula. E dia 30, eu faço a prova. Beleza, professor. Tá? Então, vocês têm 1, 2, 3 semanas até a prova. Eu acho que dá tempo para você estudar com tranquilidade. Mesmo porque semana que vem vocês já tiram todas as dúvidas no debate. A parte teórica. E a parte prática, vocês fazem essa lista de exercícios e mandam para mim. E, professor, até o dia da prova a gente tem que resolver os formulários até o do capítulo 4. Até o capítulo 4. Beleza. Tá bom? Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Apareçam com dúvidas, porque é difícil ter dúvida, todo mundo é muito esperto. Eu normalmente tenho dúvida pra caramba. Valeu. Até a semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Obrigada, professor. Bom final de semana. Então, eu já pôr o vídeo aí da aula para o pessoal que não veio assistir. Falou, professor. Até. Até.